Bom dia! Na aula de hoje nós vamos avançar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre a questão do clima no ambiente terrestre, certo? Na aula passada a gente viu, que os movimentos referentes à Terra e à Lua vão refletir em algumas questões do planeta Terra, como por exemplo a formação do dia, da noite, as estações do ano, as marés, que a Lua ela vai controlar as marés, maré alta, maré baixa, enfim. E também nós vimos sobre as questões dos eclipses, enfim, coisas relacionadas mais ao exterior do planeta Terra. Hoje nós vamos entrar um pouquinho dentro da questão sobre clima terrestre. Antes da gente conhecer o clima, como é que é o clima terrestre, a gente precisa distinguir o que seria clima e o que seria tempo, Tempo em relação ao ambiente, certo? Então, só para a gente entender um pouquinho, tempo é o conjunto de condições atmosféricas em determinado lugar por um curto período de tempo, horas ou dias. Ou seja, o tempo é o estado momentâneo. Por exemplo, aqui onde eu moro, hoje o tempo está quente e úmido, tá bem calor, bem abafado, ensolarado. Isso seria o tempo. Já o clima, ele se refere às condições atmosféricas de um determinado lugar por no mínimo de um período de cerca de 30 anos. Então, o clima seriam, como vão pôr entre aspas, as médias das condições de tempo, durante 30 anos. Então, os meteorologistas, que são os responsáveis por estudar o tempo, eles definem o clima de um local a partir das medidas de tempo em um período mínimo de 30 anos, Então, é um estado mais duradouro, seria o clima. Então, o clima de Castelo é o quê? Seco, úmido, é um clima quente e úmido, dependendo das estações do ano, mas isso a gente vai aprofundando ao longo das nossas aulas referente a clima, certo? Então, isso é uma complementação do que vocês já estudam em geografia, Então, por que a gente vai ver isso dentro de ciências, A questão do clima dentro de ciências também. Porque o clima ele vai afetar a distribuição das espécies. A gente vai ver que existem diferentes tipos de biomas, relacionados às condições climáticas do planeta, Isso também vai refletir nos tipos de organismos que vivem em determinadas áreas do planeta. E por isso a gente estuda isso também dentro de ciências e dentro da biosfera, porque o clima ele vai afetar diretamente os organismos vivos. Nós, seres humanos, precisamos de sobrevivemos em um determinado tipo de clima. Acima ou abaixo desse, a gente pode não vir a sobreviver. Então, por isso, a gente também estuda isso dentro de ciências, A questão do clima dentro de ciências. Então, aqui, pessoal, só para a gente estar concentrando a nossa atenção e o nosso aprendizado sobre a diferença de tempo e clima, certo? Então, nessa situação aqui, eu tenho uma determinada localidade, eu tenho essas condições aqui de clima ou tempo, que eu ainda não sei o que é. Bom, número 1, como estava o tempo na maior parte do dia? Então, a gente vê aqui dos dias, Como seria o tempo na maior parte do dia? Então, antes de vocês verem as respostas, eu queria que vocês tentassem prever, essas respostas. O tempo na maior parte do dia estava o quê? Na maior parte dos dias estava ensolarado. Apenas no fim de semana é que eu tenho uma mudança no tempo. Então, na maior parte do dia, o tempo estava ensolarado, Bom, como estava o tempo no final de semana? Como eu falei, estava nublado ou chuvoso, Porque no caso do domingo aqui, há chuva. No sábado está nublado.
Como estava o tempo no domingo? Nublado, nublado, que o solzinho escondido atrás, com pancadas de chuva. Na segunda, com chuva. Bom, qual seria o clima desse lugar? Como a gente viu, a maior parte do dia, né? Você tem sol, né? Tem dias ensolarados. Provavelmente o dia desse local seria o clima desse local seria um clima quente. Mas ali eu coloquei quente e úmido, por quê? Chove bem, nos fins de semana fica chuvoso. Mas se você tivesse respondido somente um clima quente, também estava certo. Então o clima ele se refere à quantidade maior, maior do tempo. E o tempo é aquele estado momentâneo, naquele momento. Bom, um outro exemplo aqui. Quando as afirmações se referem a clima, nós vamos colocar C. E quando se refere a tempo, nós vamos colocar T. Bom, por exemplo, São Paulo amanheceu com o céu nublado e com grandes possibilidades de chuva. Isso seria clima ou tempo? Essa afirmação seria o quê? Seria tempo, né? São Paulo amanheceu nublado. Então, com grandes possibilidades de chuva. Não quer dizer que o clima lá nesse período estava nublado e com chuva, mas é uma questão relacionada a tempo. Agora, uma segunda condição. Manaus é uma cidade úmida e quente. Então, está falando do geral. Então, isso se refere a clima. Em Curitiba, os invernos costumam ser rigorosos. Os invernos. Então, é a maior parte do tempo, todos os invernos são rigorosos. Então, também é uma condição de clima. A previsão indica que o clima terá temperaturas, que o dia terá temperaturas elevadas. Então, isso aqui é uma condição de tempo. Então, quando eu estou falando do momentâneo, do atual, do hoje, eu estou me referindo ao tempo. Quando eu estou falando de clima, eu estou me referindo a uma condição local mais longa, né? Por mais tempo. Certo? Com vocês, os responsáveis por estudar o clima são os meteorologistas, porque a ciência que estuda das condições climáticas do planeta Terra é a meteorologia, né? Então a gente estuda isso dentro de meteorologia. Então os meteorologistas que preveem o clima ou o tempo. O que é importante a gente prever o tempo, né? O tempo ou o clima. Por que é importante para o homem conhecer o clima de um determinado local ou de uma determinada área do planeta? Primeiro, planejamento das atividades. Então, é importante para o homem planejar suas atividades relacionadas ao lazer, ao trabalho. Por exemplo, se hoje chove, eu já sei que eu vou precisar levar uma sombrinha para o meu trabalho. Então, para eu sair de casa, eu preciso levar um guarda-chuva, né? Se eu fiz um planejamento de viajar com a minha família para a praia e eu vejo que está dando muitas tempestades, a viagem pode ser perigosa. Então, eu prevejo isso através do clima, né? Da verificação do tempo, né? Então, é uma maneira do homem planejar suas atividades, seja relacionadas ao trabalho ou atividades relacionadas ao lazer. Uma outra questão também é a respeito das aeronaves, né? Então, é muito importante para os pilotos preverem o tempo, né, do local, desde onde eles vão sair, né, com os aviões, até onde eles vão pousar. Então, eles precisam, para garantir uma viagem segura, né, para todos os passageiros, enfim. Além disso, a previsão do clima é de extrema importância, do clima e como do tempo também, é de extrema importância na produção de alimentos. Porque, por exemplo, se eu sei que vai ter uma geada, né, se em determinado local que eu planto, né, eu tenho uma plantação, eu sei que em determinadas épocas do ano ocorrem geadas, eu vou ou adiantar o meu plantio ou atrasar o meu plantio. Além disso, a gente sabe que tem plantas
que preferem climas úmidos, tem plantas que preferem crescer em climas quentes. Então isso também permite, né, através do conhecimento do clima, eu planejar minha produção de alimentos. Então é muito importante também para o homem estar conhecendo o clima quando se fala, né, em agricultura, em produção de alimentos. Além disso, é importante prever o clima também, como eu falei, para evitar e se proteger de desastres, né? Graças a Deus aqui no Brasil a gente não tem, não é normal, não é frequente ocorrer desastres como furacões, enfim, mas em regiões como os Estados Unidos é muito comum. Então é muito importante prever esses furacões, a intensidade desses furacões, ou seja, prever desastres ambientais. A gente na nossa cidade aqui, a gente viu, né, passou por um período de enchentes. Então foi muito importante a Defesa Civil prever horas antes, né, para as pessoas saírem dos seus lares, quem morava em áreas de riscos, e aqueles que tinham onde ir a água, né, e que estava seguro as suas moradias, puderam levantar as coisas, né, tirar os móveis, roupas, enfim, para poder não só se proteger, mas também evitar grandes perdas econômicas. Então, tudo isso é importante para a gente estar prevendo o clima. Bom, antes da gente ver sobre os climas terrestres, que isso vocês veem mais detalhadamente em geografia, a gente precisa compreender dentro de ciências o que são massas de ar. A gente sempre ouve falar assim, frente fria, frente quente, tem uma frente quente sobre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que vai trazer dias muito quentes, enfim. Mas para a gente entender o que é uma frente fria, uma frente quente, a gente precisa saber o que é uma massa de ar. O que seria uma massa de ar? É um grande volume de ar, como o próprio nome diz, né, pela teoria, que permanece em repouso ou se move lentamente, né, sobre superfícies continentais ou oceânicas. Então é uma massa de ar que pode ter origem continental ou oceânica e que vai se movendo devagar ou permanece um tempo parada sobre determinadas localidades. Então nada mais é do que uma porção grande de ar. Isso seria uma massa de ar, como o próprio nome diz. O local onde a massa de ar se forma vai receber o nome de local de origem. E a massa de ar vai ter características relacionadas a esse local de origem. Como assim, professora? Por exemplo, se uma massa de ar ela se forma, né? Por exemplo, na Antártica, sobre a Antártica, se o local de origem de uma determinada massa de ar é na Antártida, a gente vai ter uma massa de ar fria, né? Com alta pressão, pouca umidade, né? E isso vai refletir no tempo de determinadas localidades quando essa massa de ar chegar, que a gente vai comentar mais para frente. Bom, outra questão, né? A massa de ar, por exemplo, que se forma sobre a floresta amazônica, vai ser uma massa de ar muito úmida, né? Quente, com temperaturas altas e com baixa pressão. O que essa massa de ar vai refletir no local até onde ela vai abranger, né? Ela vai se movimentar. Vai levar chuvas, altas temperaturas devido à grande umidade. Então, o local de origem da massa de ar vai refletir nas condições de temperatura, pressão e umidade dessa massa de ar. Tá bom, professora, mas aí como que ela vai? Ela vai ser transportada pelo vento, né? Ou pelos ventos, e vai abranger uma área muito maior do local que ela se origina. E isso vai refletir no clima local. Então, locais, por exemplo, vou criar uma analogia aqui. Locais, por exemplo, que tem climas secos, né? Por exemplo, o Nordeste, né? Vamos pensar no Nordeste brasileiro. Quando vem uma massa de ar da Amazônia,
que se formou no local de origem lá na floresta amazônica, ela traz chuva para o Nordeste. Mesmo algumas regiões do Nordeste tendo clima quente e seco. Então ela vai trazer chuva, ela vai mudar o tempo daquele lugar. Então o tempo vai ficar o quê? Quente, úmido. Aquele lugar pode vir a ter chuva, mesmo não sendo uma característica do clima daquele local. Então a massa de ar é uma porção de ar que vai ter temperatura, umidade, pressão relacionada ao seu local de origem, que é onde ela se forma. À medida que as massas de ar elas vão se movendo, elas vão perdendo algumas características. Por exemplo, a massa de ar formada numa floresta amazônica, como eu falei com vocês, ela vai ser uma massa de ar úmida, quente e com baixa pressão. Essa massa de ar, ela, à medida que ela vai se deslocando, ela vai perdendo um pouco dessa umidade. Por isso que às vezes na previsão do tempo a gente ouve falar, né, que veio uma frente fria ou uma massa de ar que se formou lá na Antártida e ela só teve efeito no sul, não chegou a São Paulo, não chegou ao Rio de Janeiro. Por quê? Porque à medida que essa massa de ar ela vai se movimentando, ela vai perdendo as suas características, ok? Bem, como eu falei, à medida que ela vai se deslocando, as massas de ar se deslocam, né, em função do movimento, né, do vento, dos ares, e ela vai se movimentando, e à medida que ela vai se movimentando, ela vai perdendo as suas características de pressão, umidade e temperatura. Há também situações que há o encontro entre duas massas de ar, mas vale salientar que devido a essas características distintas, as massas de ar não se misturam. Então a gente vai estudar o que é chamado de frente de ar. O que seria uma frente de ar? Seria quando as massas se encontram e a gente pode ter uma massa quente, uma frente quente ou uma frente fria. Isso vai ser, a gente vai estudar mais à frente, mas só para a gente entender. Por isso que a gente tem as frentes frias e as frentes quentes. Uma outra questão importante. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, a gente já entendeu, né, que frente é quando há o encontro de duas massas. Então, eu tenho uma frente de ar. E a gente tem a frente fria e a frente quente. O que seria uma frente quente? É quando uma massa de ar quente se desloca em direção a uma massa de ar frio, parada em uma região. O que isso quer dizer? Por exemplo, geralmente o ar quente, ele é mais leve, então ele tende a subir. Por isso que quando a gente estudou, né, as questões do ar, o que acontecia? A gente indica, né, que os ar-condicionados sejam colocados na superfície das paredes, porque o ar quente sobe e vai resfriando. Resfriando, ele vai descer, né? Então, você tem o resfriamento mais rápido de daquele local, daquela área. Então, isso você economiza energia. Então, o que seria na frente quente? Na frente quente é a mesma coisa. Só que na frente quente você tem uma massa de ar frio parada e vem uma massa de ar quente. Só que a massa de ar quente, como eu falei, ela é mais leve. Aí ela vai subir sobre a massa de ar frio que está ali parada. Subindo sobre a massa de ar frio, ela vai mudar as características dessa massa de ar frio. Ela vai tornar, como ela vem cheia de umidade, a gente viu que a massa de ar quente, ela é cheia de umidade. Geralmente ela é formada sobre florestas, como a floresta amazônica, sobre regiões oceânicas. Então, a massa de ar quente, ela vem cheia de umidade. E como ela é mais leve, ela sobe sobre a massa de ar frio que está ali parada. Isso vai fazer com que ocorra, né, a mudança das características entre a massa de ar quente e a massa de ar frio, levando ao aumento da umidade da massa de ar frio que está ali parado. Consequência de uma frente quente, ocorre chuvas e ventos fracos na região. Então, chove, mas é chuvas fracas. Venta, mas são ventos
fracos. Bom, o contrário seria a frente fria. O que é uma frente fria? É quando uma massa de ar quente está parada sobre uma região e vem uma massa de ar frio, né? Como eu falei com você, a massa de ar frio, ela é mais pesada, ela é mais densa do que a massa de ar quente. Então ela vai vir e acaba ficando parada embaixo dessa massa de ar quente. Devido à alta pressão da massa de ar quente, a alta umidade, quando tem uma frente fria, o que acontece? Chuvas e ventos fortes e a temperatura baixa, porque ela fica aqui impedindo que o calor da massa de ar quente venha para o local. Então, isso a gente tem uma diferença entre frente fria e frente quente, ok? Aqui a gente tem um exemplo, ó. A massa de ar frio encontrou com a quente. A quente vai subir para cima da massa de ar frio e a massa de ar frio vai ficar aqui embaixo. Então, vai ter altas chuvas e ventos fortes e baixas temperaturas, porque a massa de ar frio trouxe o frio. Além das massas de ar que vão refletir no tempo de um local ou no clima do local, a gente também vai ter a umidade atmosférica, que é um outro elemento climático, a umidade do ar, né? A umidade do ar ou a umidade relativa do ar, ou também muitas vezes a gente ouve umidade atmosférica. O que seria a umidade do ar? Seria a quantidade de vapor de água existente na atmosfera. A gente viu, né, quando a gente estudou a atmosfera, que a atmosfera ela é composta por vários gases em maior quantidade, o nitrogênio, depois vem o oxigênio e depois os outros. Quando eu falei com vocês sobre esses gases, a gente retirou esse vapor de água, porque o vapor de água ele varia muito em relação à localidade. Por exemplo, uma atmosfera sobre um deserto, ela tem pouca umidade do ar, tem pouco vapor de água presente na atmosfera. Já a atmosfera sobre a floresta amazônica, por exemplo, ela vai ter uma grande umidade do ar devido à transpiração dos vegetais lá quando nós vimos o ciclo da água. Mas enfim, de uma maneira geral, o que eu tenho que entender sobre umidade do ar? Que é a quantidade de vapor de água existente no ar. Mas nas previsões do tempo, a gente ouve muito falar de umidade relativa do ar. O que seria a umidade relativa do ar? Eu vou ler aqui para vocês. Indica a relação entre a quantidade de vapor de água em uma porção atmosférica em uma parte da atmosfera e a quantidade máxima de vapor de água que essa porção pode suportar. Tá, não entendi nada. Por quê? O que quer dizer a umidade relativa do ar? Eu tenho uma quantidade X da parte da atmosfera sobre o Espírito Santo. Só que essa porção da atmosfera sobre o Espírito Santo aguenta X vapor de água. Quando eu estou acima dessa quantidade que a atmosfera do Espírito Santo suporta de vapor de água, eu tenho mais condições de chuva. Por isso que quando eu tenho lugares com alta umidades relativas, eu vou ter mais condições para que esses locais sejam um local chuvoso. Quando a gente se refere a tempo, esse local vai ter mais chuva. Então, tudo que leva a um aumento da umidade relativa do ar, eu tenho um aumento da proporção, eu tenho um aumento das chances de ter chuva. Então, a umidade relativa do ar também é um fator climático. Por que a gente fala que o sertão nordestino tem clima seco, árido? Porque lá, além de ter altas temperaturas, quase não tem umidade. A umidade é baixa. Porque Brasília a gente fala que é um local que tem baixa umidade, né? Inclusive pessoas que têm problemas respiratórios podem sangrar devido à baixa umidade do ar. Porque lá tem baixa umidade relativa. O clima de lá
é caracterizado por um clima seco, ou seja, com baixa umidade relativa, certo? Então, a umidade do ar também vai ter efeitos sobre a condição climática e sobre o tempo daquele local. Um outro fator climático é a pressão atmosférica, que é o peso da coluna de ar sobre todos os corpos existentes no planeta Terra. Então, a nossa atmosfera ela vai exercer uma pressão sobre a gente, né, devido aos gases existentes nessa atmosfera, que é a camada de ar que envolve o planeta Terra. Bom, no nível do mar, essa coluna sobre a pessoa ela é muito maior do que sobre altas altitudes. Ou seja, a pressão atmosférica no nível do mar é muito mais alta porque os gases que compõem a atmosfera exercem maior efeito sobre a pessoa do que em altas montanhas. Por isso que a gente fala que em altas altitudes, né, a pressão atmosférica ela é reduzida, ela é menor do que no nível do mar. Ou melhor, à medida que a gente sobe, né, a gente sai do nível do mar e vai subindo a montanha, a pressão atmosférica vai reduzindo. Porque lá nas altas montanhas, como nós estudamos, o ar é mais rarefeito, tem menos concentração de gases. Então, a pressão atmosférica é a pressão que os gases existentes na atmosfera exercem sobre qualquer corpo existente no planeta. Bom, quanto maior a pressão atmosférica... Não, mentira. Quando a pressão atmosférica é baixa, o ar é úmido, então tem mais chances de chuvas. Quanto maior a pressão atmosférica, maior chance de chuvas, porque maior vai ser a umidade daquele lugar. Então, por exemplo, regiões de praia, a gente tem mais chances de ter chuva, porque além de ter mais umidade devido à evaporação do oceano, a gente também tem uma maior pressão atmosférica. Então, quanto maior pressão atmosférica, mais úmido e mais chances de chuva. Por isso que a umidade relativa do ar e a pressão atmosférica, elas também vão exercer, são fatores climáticos, ou seja, exerce influência no clima e no tempo das regiões. Bom, alguns instrumentos meteorológicos que são muito utilizados em estações meteorológicas. A gente vai ter o higrômetro, que mede a umidade do ar, o pluviômetro, como o próprio nome diz, pluve, ele mede as condições de precipitação, ou seja, a quantidade de chuva de um determinado local, um barômetro, que mede a pressão atmosférica, e um termômetro, que vai medir a temperatura. Então, esses são fatores climáticos: temperatura, umidade do ar, ou umidade relativa do ar, pressão atmosférica e umidade do ar, né? Ou a quantidade de chuvas daquele local, e pluviosidade. Então, isso tudo vão refletir no clima local. Bom, por hoje a gente já avançou um pouquinho nos nossos conhecimentos sobre o que o que altera o clima de um local ou de uma região, a diferença entre clima e tempo. Isso tem que estar bem certinho na nossa cabeça, o que é clima e o que é tempo. Tempo é um estado momentâneo, é o aqui e agora. Clima já é mais longo, né? É as condições que se repetem de tempo ao longo de mais de 30 anos. A gente tem que entender o que é uma massa de ar, o que são frentes frias, frentes quentes, para a gente poder então estar avançando um pouquinho mais sobre correntes marítimas e outros fatores relacionados ao clima que a gente vai ver com mais detalhe nas próximas aulas. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, por favor, podem me procurar nas redes sociais, tá bom?
Então, até a próxima aula, para a gente estar compreendendo o nosso clima. Lembrando que eu sou professora de ciências, mas a gente precisa conhecer um pouquinho dessas questões envolvidas com geografia para a gente, então, aprofundar o nosso estudo dentro das ciências, que é distribuição de biomas e várias outras questões que estão associadas ao clima local, clima das regiões, tá certo? Então, até a próxima aula.